Capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso número 1. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo número 28. Se você não está com a sua Bíblia, você pode olhar também para o telão, que já está aqui. Todos encontraram, diga: eu encontrei. E no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Somente até aqui, se você puder, você diz amém, se assente, glorificando e exaltando ao Senhor. Quero te contar pela honra, pela glória de estar regressando a esta casa, depois de 14 anos ausente no Brasil. O Eterno preparou essa oportunidade de estar aqui, de servir a Deus, servir a Deus. E é um privilégio muito grande poder ver muitos rostos conhecidos. Não vou falar que há muito tempo, porque senão, se eu falar, vai revelar a idade de pouco. E aí vai revelar que eu também estou ficando velho. Então, melhor só dizer que é um prazer rever muitos rostos aqui, pessoas que me ajudaram nos primeiros passos da caminhada cristã, ainda como adolescente. Estou vendo aquele grande músico ali, ó, passou muito nervoso comigo, não sabia tocar. Então, Deus te abençoe. Pastor Clécio, é um prazer estar aqui, conhecer o Senhor pessoalmente. Agradecendo ao Senhor, se estende também a todos os obreiros desta casa, pastores, líderes de departamento. E a você que saiu da sua casa para vir ao melhor lugar esta noite, para louvar e exaltar o santo nome de Jesus. Eu vivo na cidade de Porto, em São João da Madeira, no norte de Portugal. Já fazem 22 anos entre idas e vindas. E agora, 14 anos que eu não regressava a Sorocaba. Trago um abraço do nosso ministério, dos nossos líderes, pastor Sérgio Confino, pastora Silvânia, e também da minha casa, da minha família, pastora Juliana Lima, dos nossos filhos Silas Gabriel e Gabriel. Eu preciso da sua atenção por um instante. Enquanto estava se louvando essa última canção, o Eterno me trouxe a memória sobre a superação. Você percebe que existem dias comuns, existem dias que passam e você não se lembra mais. Existem dias que entra simplesmente no calendário, mas se você pudesse, você apagava da sua memória, de maneira que você deseja da sua alma é que isso desaparecesse. Existem dias que carrega-se uma atmosfera diferente, dias que não mudam apenas uma situação. Existem situações que mudam uma geração. E quando nós olhamos para a cruz e olhamos a ressurreição, foi um desses dias.
em que não ficou apenas no calendário, é algo que ultrapassou todos os limites humanos, porque naquele domingo, o Eterno, Ele não estava apenas tirando Jesus de um túmulo. Na verdade, Deus, Ele estava revelando uma mensagem para todos aqueles que um dia enfrentariam uma sexta-feira de luz. Então perceba que o que parece ser o fim para os homens, na verdade é o começo para Deus. A cruz, aos olhos humanos, parecia uma derrota. O sepulcro parecia uma sentença. A pedra, ela parecia de fato uma barreira definitiva naquele túmulo. Mas existe algo que eu e você nós precisamos compreender, perceber, captar. É que nenhuma pedra colocada pelo homem, eu vou repetir, nenhuma pedra colocada pelo homem consegue impedir um Deus que decide agir. Porque quando Deus decide, determina levantar alguém, Ele não consulta o tamanho da pedra, Ele não pergunta qual é a força dos soldados, Ele não negocia a impossibilidade, não. Ele simplesmente manifesta o seu poder. E falar de superação, precisamos entender a primeira coisa. O que é superação? A superação é uma das palavras mais bonitas, fantásticas da experiência humana. Porque superar não significa fingir que nada aconteceu. Superar não significa você ignorar. Superar não é você anular aquilo que você viveu. Superar não é você apagar da sua memória. Superar não é você dizer, não doeu, como dizem por aí. Engole o choro, enxugue as lágrimas e vive porque Jesus está contigo. Não. Superar é olhar para aquilo que tentou destruir você e você declarar: você fez parte da minha história, mas não vai controlar o meu destino. Existem pessoas que venceram batalhas externas. Se eu fosse perguntar esta noite a cada um que está aqui sentado me ouvindo, com certeza você tem uma guerra e uma batalha que você venceu. Mas se eu perguntar como é que está a sua alma hoje, é muito provável que alguns dirão que estão sorrindo por fora, mas estão chorando por dentro. E qual é o perigo disso? O perigo é que você aprende a caminhar, mas de fato você começa a carregar correntes emocionais. E Deus, desde o início, Ele está ministrando aos nossos corações esta noite. Sobreviver é permanecer vivo. Superar é você transformar a sobrevivência em um testemunho de milagre. Imagine a sua vida. Imagine aí, se você tivesse superado antes, como estaria a sua vida hoje? Se você tivesse superado traumas, abusos, dores, perdas, se você tivesse superado no momento em que deveria se superar, como seria a sua história se, quando alguém pergunta aquela rejeição que você passou, se não tivesse de fato definido as suas escolhas?
Como seria de fato a sua caminhada se aquela traição de fato não tivesse roubado a capacidade de confiar? Como seria de fato a sua saúde emocional se aquela palavra que um dia te feriu, se você tivesse simplesmente criado uma maneira de superar e não guardar dentro da sua alma? Como seria de fato o seu relacionamento com Deus se aquela decepção não tivesse afastado você dele? Você já imaginou por que existem pessoas que estão sofrendo pelo que aconteceu hoje? Elas estão, na verdade, sofrendo porque carregam algo dentro da sua alma por anos. E o fato de carregar isso na alma por anos, isso vai gerando um desgaste emocional. E quando você começa a fazer uma anamnese, uma análise clínica da sua alma, você sorri por fora, você entra na igreja, você canta, você louva, você entrega oferta, você devolve o seu dízimo, você ora, você consagra, você jejua, mas só Deus sabe como está a sua alma por dentro. Há pessoas aqui que você está vivendo em um sepulcro, de maneira que você acredita que até Deus é que está permitindo, mas a verdade é que a pedra já foi removida. Mas quando a sua alma está sangrando, enquanto a sua alma se lamenta, é impossível você visualizar que há uma saída. A verdade então é: você precisa viver o luto. Como assim, pastor? Vou repetir. Você precisa chorar as lágrimas que têm que ser choradas. Viver o período do luto. Você precisa de fato viver cada ciclo que você possa estar enfrentando, que você possa estar vivendo. Olha o que a Bíblia diz: existe uma diferença entre sentir a dor e morar na dor. Outra vez, existe uma diferença entre sentir a dor e você viver na dor. A Bíblia nunca condenou lágrimas, não. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, então a Bíblia não condenou. Davi escreveu salmos em momentos de profunda angústia. Jeremias foi chamado de profeta das lágrimas. Então não temas se você está vivendo um período de lágrimas. A fé, na verdade, ela não elimina sentimentos, não. A fé, na verdade, transforma sentimentos. Aleluia! O problema não é passar pelo vale. O problema é construir uma casa no vale. O problema não é você passar por uma crise. O problema é você se habituar a viver no meio da crise. O problema não é você passar por um momento de perda. O problema é você se habituar com as perdas. O problema, na verdade, então, não é você chorar uma noite. O problema é você permitir que a noite governe todos os seus dias. Lembra o que o salmista vai dizer? Nos Salmos de número 30, verso de número 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Aleluia! Existe algo novo chegando. Eu preciso repetir: existe algo novo chegando. Eu não sei como você entrou por aquelas portas. Eu não sei qual é a acusação do adversário que pesa sobre a tua vida, sobre a tua mente. Eu não sei se é o teu passado que ele acusa. Eu não sei se as decepções,
se as perdas, se as frustrações, mas permita-me eu liberar algo ao teu coração. Há uma nova manhã chegando ao teu coração. Eu vou repetir isso novamente. Algo novo está chegando na tua vida. Não é as palavras de um pregador, não. É o Espírito Santo que está dizendo: algo novo está chegando ao teu coração. O mundo já está cansado de derrotar. Se você decidir ser apenas mais um derrotado, você vai se tornar apenas mais um na estatística. Porque o mundo já tem pessoas desistindo demais. O mundo já tem pessoas feridas demais. O mundo, na verdade, muitas pessoas já declararam que foram vencidas pelas circunstâncias. Mas Deus, na verdade, Ele está levantando uma geração que cai, mas que levanta, uma geração que chora, mas continua, uma geração que pode até enfrentar tempestades, mas que não vai se abalar pelas tempestades da vida, porque a marca de um filho de Deus não é você nunca passar por problemas. A marca de um filho de Deus não é você nunca se sentir derrotado, não. A marca de um filho de Deus é você não permitir que o problema te governe. É você não permitir que aquela situação vai definir tudo aquilo que o Eterno determinou para a tua vida, determinou para a tua casa, para a tua família, na vida dos teus filhos, na tua família. Ele está. Você se recorda de José? Foi jogado numa cova, depois vendido como escravo. Depois de ser vendido como escravo, ele foi preso injustamente. Depois de ser preso injustamente, você percebe que a cova não cancelou aquilo que estava dentro dele. Porque a prisão, de fato, ela não anulou a promessa da vida de José. Não. O processo não matou José. Porque quem Deus chamou pode até passar pelo processo. Eu sinto Deus aqui neste altar. Você pode até passar pelo processo, mas você nunca vai perder a promessa que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Não precisa que você diga isso para você mesmo. Não é para olhar para o lado, é para você dizer para você mesmo. Diga a superação. Diga mais alto, me ajuda. Diga a superação é uma decisão. Diga outra vez, a superação é uma decisão. Observe isso, vamos para o texto. O sábado representava o encerramento. O sábado era o dia depois da crucificação. Era o dia do silêncio. O sábado era o dia que parecia que nada estava acontecendo. Mas enquanto a terra estava em silêncio, o céu estava trabalhando. Enquanto os discípulos choravam, se lamentavam,